O senhor, como disse numa indagação anterior, deixou o PT lá atrás, foi um crítico do partido e agora está voltando aí ao apoio ao presidente Lula. E está falando que um eventual governo de Lula pode ser um governo de transição. O senhor acha que errou lá atrás ou a conjuntura mudou? E que transição é essa? Que governo seria esse? Josias, assim, na minha trajetória política, eu não me arrependo de nenhum dos caminhos que tomei. Eu não estou, como já disse, assim, anunciando um retorno ao PT. Eu acho que todos nós, na nossa trajetória, temos críticas e autocríticas sobre acertos e sobre erros que eventualmente cometemos. A circunstância do apoio à candidatura Lula nesse momento, a aceitar o convite, inclusive ingressar na coordenação da candidatura do presidente Lula, sobretudo em função do momento histórico que nós estamos vivendo, sobretudo em função da necessidade, que eu acredito que é imperiosa, da união de todos os democratas, né? Por mais críticas que quem quer que seja faça a Lula, ninguém pode alegar que ele não é alguém radicalmente comprometido com a democracia. Aliás, como você muito bem sabe, ele nasceu sobre os estertores de um regime autoritário, participou dos movimentos para a derrubada de um regime autoritário, participou dentro das regras do jogo democrático nesses 30 anos e governou dentro das balizas do jogo democrático. Porque todos sabem muito bem que o seu governo não foi um governo de extravagâncias, de exageros. Ao contrário, o país teve recorde de superávit primário durante os 8 anos do governo do presidente Lula. O Brasil teve responsabilidade fiscal e, em decorrência disso, também responsabilidade social. Se construiu uma aliança de centro para avançar e para governar o país. Então, é essa a configuração e este cenário que eu advogo que é necessário para o país e que já foi apontado pelos brasileiros. Nenhuma pesquisa dá espaço para mais alguma candidatura que não seja a continuação da tragédia como está ou a mudança, ou eu diria mais do que a mudança, o retorno do país para o caminho do jogo democrático, para o caminho do pacto civilizatório que nos fundou. Né? O retorno do caminho das instituições para o seu funcionamento. Josias, nós estamos vendo o desmantelo das instituições e a maior estrutura de combate à corrupção sob a vigência do governo Bolsonaro. Falam que o governo Bolsonaro baniu a corrupção, balela. Ainda ontem, um dos filhos dele estava envolvido manipulando a Receita Federal para se dar bem no negócio das rachadinhas. A Procuradoria-Geral da República e o Ministério Público Federal estão refém desestruturados como instituições. Durante o governo do presidente Lula, por exemplo, tinha lista tríplice para o Ministério Público Federal, tinha independência de funcionamento do Procurador-Geral da República. O que eu advogo é o retorno à institucionalidade democrática, porque somente diante da institucionalidade democrática é possível não só ter democracia, por óbvio, mas, sobretudo, ter combate à corrupção. Senador, o senhor... colega... Vai lá, Fabíola, por favor. Não, eu queria saber, porque na fala do presidente Lula, do ex-presidente Lula, ele diz que precisa do senhor para governar o Brasil. Qual vai ser o seu papel num eventual governo Lula? O senhor vai ser um ministro, ministro do Meio Ambiente? Qual vai ser o seu papel num possível futuro governo Lula? Fabíola, eu não conversei nada disso sobre o presidente, nem tenho pretensão de conversar. Quem escolhe o ministério do eventual futuro governo, que eu espero que dê certo, porque eu até bato aqui na madeira 3 vezes, eu não gosto muito desse negócio de antecipar resultado, de dizer, porque, repito, não, vamos colocar um pouco a sandalinha da humildade, a batalha vai ser dura e penosa, nós estamos diante de uma disputa difícil, né, que estará em jogo, sobretudo, a democracia, e não é momento de ninguém ficar assim, pensando na composição de um futuro eventual governo, mesmo porque a quem pertence a composição do futuro eventual governo em última análise, do próprio presidente da República. Né? A minha tarefa central nesse momento é contribuir para nós superarmos a tragédia que estamos,
reinaugurar no Brasil um governo que reconstrua a nação, reconstrua do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista político, do ponto de vista democrático, reconstrua o Brasil no universo das nações livres. Nós assistimos aí o presidente da República fazer uma visita a um ditador de uma grande nação que estava prestes, e é o que acontece dias depois, a invadir uma outra nação soberana, como é o que aconteceu no caso da Rússia com a Ucrânia, retirando o país da seara, da arena do jogo democrático, retirando o país da seara, da agenda internacional de respeito à autodeterminação dos povos. É este o drama que estamos vivendo. Então, não conversei sobre nada disso, sobre eventual ministério com o presidente Lula, e nem conversarei. Eu tenho um serviço que eu acredito que a história me impõe, que tenho que cumpri-lo.